convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Mateus capítulo 26, os versículos do 36 ao 39. E depois o Evangelho de João, João 18, os versículos 10 e 11. Primeiro, então, Mateus, capítulo 26. E lá diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Agora lá em João 18, os versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Até aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A comunidade pode tomar seus lugares. O tema que iremos refletir nessa manhã é o cálice que Deus me deu. Qual o cálice que temos tomado ao longo da nossa vida? Qual o cálice que Deus tem te dado? E é difícil não pensarmos que há cálice que nós não gostaríamos de tomar, não gostaríamos de comer. Há situações na vida que não gostaríamos de viver. Se pudéssemos escolher, não passaríamos por algumas situações, não viveríamos algumas aflições. Mas nem tudo está sob o nosso controle. Quando nos colocamos sobre a vontade de Deus, nós temos que aceitar o cálice que Ele nos dá. E para que o nome de Deus seja glorificado, nós iremos tomar muitos cálices amargos, muitos cálices indesejados, cálices que irão nos trazer desânimo, tristeza, cálices inclusive que podem nos trazer o desejo de desistir. Eu, por exemplo, conheço pessoas que já pensaram em desistir da vida. Outros acabam desistindo, né? Sentem que o fardo é pesado demais. Na Bíblia, meus queridos irmãos, nós encontramos pelo menos 4 citações de cálices. Há muitas outras citações, mas eu quero citar 4 hoje aqui com vocês. Em Jeremias 16:7, temos a taça da consolação. A profecia de que haveria, e houve, porque já se cumpriu, um tempo em Israel que não existiu nenhum amigo para chorar com o povo as suas perdas. Ninguém para lhe dar o cálice da consolação. Um tempo de dor, de desânimo, um tempo de tristeza profunda. No Salmo 23, Davi declara a sua experiência e confiança em Deus. E diz que no Senhor
seu cálice transbordaria. É fé. Isso é fé. E o terceiro cálice é mencionado no Salmo 116. A expressão aqui é de gratidão pela salvação. O cálice é levantado, lembrado a prática dos brindes realizados em alguns momentos. O salmista ergue a taça da salvação, louvando a Deus pela salvação que vem somente dele. Mas o cálice, este cálice mencionado em Mateus, em João, nos sinóticos, não se refere a nenhuma dessas taças mencionadas anteriormente. Trata-se das horas antes da crucificação, o momento em que Jesus curvou-se com o rosto no chão e orou ao Pai, dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice. E a oração segue: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Vocês também já fizeram uma oração parecida? Eu já fiz. Eu já fiz essa oração, mas em alguns momentos eu parei no afasta de mim esse cálice. A minha fé foi insuficiente para dar continuidade à oração. Porque há cálice que nós não queremos beber. Acho que tem inclusive uma música, Senhor, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Eu não quero beber, não quero, Mas apesar da dor e da aflição que Jesus estava passando, ele é muito claro quando ele diz, ele estava angustiado. Apesar do sofrimento que ele já estava vivenciando, ele, por fé e graça, ele dá continuidade. Talvez até chorando, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Apesar de ter pedido que o Pai afastasse dele o cálice, como temos visto, o compromisso primário de Jesus é com a vontade do Pai. Este é o compromisso primário de Jesus. E neste caso, sua pergunta a Pedro é retórica. Mesmo pedindo para que Deus afastasse aquele cálice dele, é claro que ele vai beber o cálice que o Pai lhe deu. Mesmo que aquele cálice não pertencesse diretamente a ele, ele beberia, porque Deus está dando. E por fim, Jesus tomou o cálice que pertencia a mim e a ti. Se Deus tivesse dado o cálice que Jesus tomou a nós, vocês sabem o que aconteceria, É morte. Não suportaríamos. Mas Jesus suportou por nós. Jesus suportou o cálice da ira, do juízo e da reprovação de Deus. O cálice da punição pelos nossos pecados. O pecado não pode ser deixado sem punição, pois ele afronta a própria identidade de Deus. Alguém precisava tomar aquele cálice. Se Cristo não tomasse aquele cálice, estaríamos todos nós condenados. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Escreve o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas a pergunta que eu quero fazer para que possamos refletir é: como nós temos reagido aos cálices
que Deus nos dá para beber. Como nós reagimos? Com alegria? Ou nós reclamamos? Ou nós fugimos? Ou nós rejeitamos? Como nós, querida comunidade de Niterói, temos reagido aos cálices que Deus tem nos dado? Eu faço essa pergunta também pensando em tudo que temos vivido nos últimos dias, no último mês, nos últimos anos. Eu recentemente ouvi de uma membro aqui da comunidade que dentre todos os cálices, ela não usou a palavra cálice, que ela teve que tomar, teve um que doeu muito mais, que foi a perda de um filho. Nem sempre gostaríamos de tomar os cálices que Deus nos dá. Mas graças a Deus por Jesus, por Ele ter tomado o cálice da ira que era nossa por merecimento. Ainda assim, Deus pede que nós, seus filhos, tomemos versões menores de cálices para a sua glória, para o seu plano salvífico na terra. Não por castigo, tal qual muitas pessoas pregam. Às vezes as pessoas nos veem passando por situações difíceis e parece que elas remetem a algo que nós fizemos, ou no passado, ou que fizemos no presente. Estamos sendo castigados. Não, na verdade não. Deus usa algumas situações para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas o conheçam, ainda que seja num momento de dor. E os discípulos de Jesus também pensavam que o sofrimento pudesse ser a resposta ao pecado cometido. Por isso, ao ver um cego de nascença, eles também questionaram a Jesus o que aquele homem tinha feito. O que aquele homem tinha feito para receber tamanha sentença? O que nós temos feito para receber tamanha sentença? E talvez essa culpa também esteja brotando em nosso coração. O que eu estou fazendo para ter que suportar ou passar por algumas situações na vida? E a resposta de Jesus aos discípulos, ela quer acalentar também os nossos corações culpados e chorosos. Em resposta a eles, Jesus disse: isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que nós temos vivido aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes, não se trata de castigo. E eu gostaria que vocês transmitissem essa mensagem também para outras pessoas. Para pessoas que não conhecem a manifestação da graça de Deus. Não se trata de castigo. Deus quer se manifestar a nós. E muitas vezes, a manifestação dele acontece também por meio de algo que nós não gostaríamos de viver. É o tal encontro pessoal de Deus com o seu povo. O encontro pessoal de Deus com Jacó deixou o manco. Será que Jacó gostaria de ter tomado aquele cálice? Possivelmente não. Se ele pudesse sair dali da forma que ele entrou, certamente ele iria escolher. O encontro de Paulo, antes Saulo, com Deus, deixou o cego. Os nossos encontros com Deus também irão deixar marcas. Marcas que nós talvez não gostaríamos de viver. Deus quer se manifestar a nós. E essa manifestação pode ser dolorosa,
essa manifestação pode ser pesada demais. Mas o seu desejo é ser glorificado também por meio das nossas marcas, das nossas perdas, do nosso choro, das aflições que temos que viver ao longo do caminho. Eu tenho certeza que sempre que Jacó olhava para sua perna manca, ele lembrava de Deus e pregava sobre a sua misericórdia às pessoas. E é assim também que Deus quer. Que quando olharmos para as marcas do nosso encontro pessoal com Ele, possamos dar glória e dizer: até aqui o Senhor me trouxe. E talvez, assim como Paulo, dizermos: agora me alegro em meus sofrimentos e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos. Se alegrar no sofrimento não é tarefa fácil. Vocês já viram alguém sofrendo e dançando e cantando louvores de alegria? Eu nunca vi. Nós choramos. Choramos alto. Não compreendemos o que Deus quer. Mas Paulo compreendeu. E ele não compreendeu em tempo de bonança, ele compreendeu em tempo de dor. Agora me alegro em meus sofrimentos e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Paulo afirma que completa em seu corpo o que ainda resta das aflições de Cristo. Estas aflições que faltam completar não se referem à salvação, pois a obra de Cristo, a obra da salvação, ela foi completa. Não precisamos fazer nada. No entanto, para que o corpo de Cristo seja estabelecido, para que o seu evangelho seja proclamado, para que a igreja alcance todos os povos, sacrifícios precisam ser feitos. E desta forma, imitamos a Jesus em sua vida, em seus compromissos. Nós estamos completando o que resta das aflições de Cristo quando reagimos com graça às aflições. Quando seguimos confiantes diante da dor. Quando nos entregamos por completo à vontade de Deus, mesmo quando ela contraria a nossa vontade. Quando essas coisas acontecem, nós estamos tomando um pequeno cálice de dor para que o reino de Deus seja estabelecido. Seja estabelecido em nosso coração, em nossos relacionamentos, no mundo. E que diante dos cálices amargos enviados pelo Pai, que assim como Jesus, com fé e confiança, digamos: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me der? E talvez essa frase seja dita com choro. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me der? Ser discípulo de Cristo é fazer a vontade de Deus. Ser discípulo de Cristo é fazer que a vontade de Deus seja o nosso compromisso primário. Ou vão-se os anéis e ficam os dedos. Mas fica Cristo. Ele não é levado junto às dores, junto às perdas, junto às tristezas. Que diante de tudo que estamos vivendo, que o nosso compromisso primário seja colocar a vontade de Deus em primeiro lugar.
Que o Espírito Santo nos capacite e fortaleça, dê ânimo, também para compreendermos qual é a vontade de Deus nos cálices que Ele tem nos dado. Amém.